E aí, estamos ao vivo para mais uma live, com a essência do pescador de histórias. Eu vou aguardar um pouquinho para que as pessoas cheguem, que hoje nós vamos fazer um teste. E eu quero verificar se esse teste ele vai dar certo, usando esse microfone aqui novo, de lapela. Vamos ver o que acontece. Vou chamar o Marco. Espera aí. Tadã. Você não está... Pararananana. Chegou para você? Você recebeu o convite? Oi? Oi, Marina. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Estou fazendo um teste aqui com um microfone novo. O que você achou do som? Ficou bom? Não mudou nada? Ué, não está conseguindo. Ah, tá ótimo. Ai, que bom. Essa tecnologia nova. Vamos testar para ver o que acontece. Ver se melhora aí o som. Até para vocês que estão nos ouvindo e depois, né? Porque nós acabamos colocando a live lá no canal do Pescador. E aí é para as pessoas que vão assistir depois, elas poderem ter um som bacana, né? Então ficou ótimo. Que maravilha. Deixa eu ver aqui, eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo colocar o Marco. Uhum. Chegou para você? Ah, Aí, conseguiu! Ah, muito bem! tava engraçado, o convite não chegava, aí eu Não me é? intrometi, fui lá pedir para participar, não deu certo. Oi, Tati! Boa noite, querida! Tati, boa noite, boa noite. Quem mais tá aí? Marina, Marina, muito bom. Gidevaldo, boa noite. É isso aí, vamos lá, continuar esse assunto bacana. Ontem a live foi legal, não estava aqui não, junto, né? Mas eu estava assistindo e fiz alguns comentários também, mas eu estava aqui assistindo, estava um pouco, peguei um resfriado, estava ainda saindo, toda hora espirrando, então não dá, né? Aí falei, vai lá e faz, você fez muito bem, muito legal, a live foi top, É, top, é muito muito bacana. bom. É, Segurou sozinho aí, foi muito bacana. eu falei, expliquei que eu estou usando hoje esse microfone, né? Para ver se como que vai ficar o som depois para os cortes, quando ele for lá para o canal do pescador, né? Para É, dar um ajuste aí para gente, né? é, E cada vez melhorar mais, que isso é o mais importante, né? E nós vamos continuar com esse assunto de hábitos, é que nós somos criaturas de hábitos. E olha, isso tem apresentado assim cada vez mais, as pessoas têm me perguntado cada vez mais a respeito disso. E esse olhar, eu fico até muito feliz, porque quando a pessoa ela bate uma dúvida nela em relação o que está acontecendo na vida, mas eu posso mudar isso? Será que eu consigo alterar aquilo?
eu posso dizer para as pessoas, sim, você pode. Vai, é uma coisa simples que você muda, como você vira a chave? Não. Por quê? Porque nós temos toda uma história de vida, toda uma história que foi colocada, que nós vivemos, que nós sentimos, tudo, tudo que é feito desde a gente lá, pequenininhos, pequenininhos. E tem uma coisa muito legal que uma pessoa me falou hoje, e, e é verdade, e eu nunca tinha prestado atenção nisso. O mais engraçado, tem umas coisas quando vem, né, a pessoa é, revela para você algo que está assim tão, estava tão na cara, mas você nunca prestou atenção, parou para olhar, né, essa parte de hábitos que nós temos. A pessoa disse, se você reparar, nós, desde neném, nós temos esse hábito de imitar. Por quê? Porque é uma coisa que a criança ela sabe que determinadas atitudes dela vão trazer benefícios para ela. Aí você fala assim, nossa, mas como assim? É um bebê. Ele falou, mas já cria um padrão. Gente, Ele sabe que se ele chorar, ele vai ser atendido, que aqueles pais ali não vão deixar ele chorando. E as pessoas atendem. Então, ele sabe, ele cria mecanismos, não é uma coisa consciente. Nossa, o bebê super inteligente já está ali, sabe, maquinando o que ele vai fazer. Vou receber aqui atenção. Não, é uma coisa quase que instintiva. E quando ele cresce um pouquinho, ele cria o hábito da imitação. Ele começa a imitar. E as pessoas acham bonitinho. Acham muito bonitinho. Teve uma coisa que eu vi, já tem um tempo na internet, um menino de um aninho e pouco, 2 aninhos, o bisavô dele passou arqueado, assim andando, Dona e ele foi Sorte, né? atrás, ele repetiu. Aí todo mundo riu, foi um vídeo que correu aí, só que a pessoa estava explicando, aquela cena já é uma forma de você verificar que ele já está criando o hábito da imitação. Imita a parentela, quem está próximo, e isso segue a vida da pessoa. Ele vai imitar os professores, ele vai imitar líderes religiosos, ele tem, se a criança, nesse crescimento, esse adolescente, ele não tiver um despertar e falar assim, não, mas peraí, eu posso pensar diferente, eu posso fazer algo diferente, ele simplesmente vai seguir aquele padrão, aquela linha familiar dele. E você vê que tem muita gente que segue isso. Não é consciente. Criou-se um padrão na mente da pessoa e ela segue ali. É uma brincadeira, como a avó fazia, a mãe faz e vai lá, a filha faz, ela repete aquele padrão. Porque nós somos de hábito. Quando as pessoas falam isso e nós estamos batendo muito nessa tecla, é verdade. Para você conseguir mudar um padrão, em primeiro lugar, você tem que ter a consciência de que tem esse padrão. Não, isso aqui realmente eu tenho. E aí você descobre por esse padrão que eu tenho, de quem é.
de quem eu herdei esse padrão que eu estou aqui seguindo? Ah, já sei. A minha família tem isso porque isso e isso aconteceu. Aí, dependendo desse padrão, você vai fazer alterações. Não, esse padrão eu não quero esse hábito, eu não quero seguir, não quero ter essa sequência. Né? Ontem eu até comentei na live do Rostirola, que eu vi um podcast dele, e ele falou que o bisavô dele maltratava muito a bisavó dele. Você até lembrou, quando eu comentei com você, que parece que o bisavô colocava a avó dentro daqueles barris, né? Um barril, e jogava ela. Empurrava E ela rolava barril ladeira abaixo. ladeira abaixo. E aí ela teve 19 filhos com ele. E aí entrou o avô. O avô marcava a avó dele com ferro, como se marca aquele ferro de marcar gado, né? Que coloca no fogo, ele fica vermelho, fica incandescente e a pessoa vai lá e marca. E aí fala assim, nossa, mas as pessoas não vão repetir. Aí veio o pai dele, com o mesmo padrão de maus tratos. É como se, de uma forma inconsciente, esses homens passassem uma mensagem que mulher não tinha valor. Eles não valorizavam as esposas, as mães dos filhos, por N questões, e aí eles passavam essa mensagem, que as mulheres não tinham valor. E quando isso foi para o pai dele, aconteceu, se repetiu, porque o pai dele não concentrava a surra somente na mãe dele, era distribuído para todas as irmãs dele. Inclusive, parece que a irmã mais velha dele era uma menina que foi adotada. Você imagina, a menina foi adotada e caiu numa casa totalmente complicada. Boa noite, Elaine. Oi, Elaine, boa noite. E caiu numa casa completamente complicada. Sim. Ele poderia ter seguido um hábito, porque é um hábito. Criou-se um padrão, criou-se um hábito. E aí ele poderia ter seguido. Só que ele resolveu que aquilo ali ia acabar. Sim. Ele olhou e falou assim, não, isso termina em mim. Sim. Não é uma coisa assim que a pessoa fala assim, vou fazer aqui de forma consciente. Vai terminar em mim. Vou analisar minhas gerações e não sei o que lá e vou parar aqui. Né? Não, vai parar aqui. Não, não é assim. É um chamado. É uma coisa que incomoda. É algo que a pessoa olha e fala assim, gente, mas por que tem que ser dessa maneira? Por que a vida tem que ser dessa maneira? E aí essa pessoa se levanta. E é super fácil. Ele tomou a decisão e a decisão foi super fácil. Não, porque ele teve que se moldar, ele teve que se destruir naquela versão antiga, daqueles hábitos, daquela coisa dos homens, daquela família, para criar um ser humano diferente. Você sabe, eu vou até fazer uma... Você falou isso, e eu lembrei de uma coisa que eu vi em uma série. E uma coisa que vem dos judeus, que eles falam que aqui, ó, a angústia de nossos antepassados continua viva em nossos corpos. Toda dor e medo foram passados no nosso sangue, em nossos ossos e, por consequência, em nossas histórias. Então, não é herança genética, mas existe uma herança de comportamento Sim. familiar. Sim. É passado. A pessoa, às vezes, mesmo sem conhecer esse passado, ela repete
aquele modo de agir, aquele modo de vida e segue adiante com aquilo. É interessante porque, assim, como você estava falando, quando a pessoa desperta, é que aí ela consegue ressignificar isso, criar um novo caminho, uma nova trilha, né? Exatamente. E, como eu falei, não vai ser simples. Como não foi simples vendo a história do Rostirola, não foi uma coisa simples para ele. Ele, nesse caminho aí, ele teve que se refazer como pessoa para ele poder ressignificar isso dentro dele, porque isso veio carregado de muita dor, de muita mágoa, de muito choro. Só que ele falou assim: eu vou corrigir. Eu não quero mais sentir isso. Existe um incômodo e eu sei o que é isso, porque eu comentei isso na live ontem. A questão com a minha mãe, ela até, eu vou fazer aqui um parêntese, as pessoas que poderiam ouvir poderiam achar até que eu dei uma fantasiada. A Simone meio que exagerou um pouco. E eu confesso que muitas vezes eu me peguei tentando voltar naquela história para ver se eu não tinha superdimensionado aquele fato, aquelas situações que ocorreram. E uma coisa que me deixou muito tranquila, que eu não exagerei, foi um fato que ocorreu na minha casa. Eu fiz um lanche, né, para as minhas irmãs na minha casa e a gente estava comentando no momento assim que as pessoas já tinham se alimentado, a gente comentando, os homens para um lado e a gente sentado na mesa, a gente começou a lembrar da época onde nós morávamos, quando nós éramos crianças, e eu falei que eu tinha uma vizinha que eu falava que eu tinha lembranças ótimas dela, porque eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta dela. Eu ficava olhando, ela dava volta, 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 e quando ela cansava, que ela parava, eu pegava e falava assim: posso dar uma volta? E com isso, eu aprendi a andar de bicicleta. Ela segurava, fazia. E uma das minhas irmãs pegou e falou: nossa, eu tinha tanta pena daquela menina. Aí eu falei assim: ué, dela? Por quê? Aí ela falou: a mãe dela batia tanto nela. Eu falei assim, olhei para minha irmã e falei: ela é abaixo, né, em idade de mim. Aí eu falei: como assim? Ela tem uma lembrança que eu não tenho. Mas a mãe dela batia nela. Aí a minha irmã falou: batia. Aí eu falei assim: gente, não lembro disso não. Aí ela pegou e falou assim: você não lembra uma vez? A mãe dela estava em cima dela no corredor do prédio, batendo nela. E aí a mamãe foi lá e tirou ela de cima da menina. Olha, eu olhei para a cara da minha irmã e falei assim para ela: ô querida, você está trocando os personagens. Aí a minha irmã olhou para mim e falou: o quê? Eu falei: a criança no chão era eu. Quem estava em cima de mim, me esbofeteando, era a mamãe. Quem tirou ela de cima de mim foi a mãe dessa vizinha, que eu lembro que ela segurou minha mãe aqui e puxou para tirar ela de cima de mim. A cena foi tão ruim para o cérebro da minha irmã que ele fez uma troca. Ele trocou. Inverteu. Não foi de maldade. Ele fez essa troca como Protegendo. proteção. Exatamente. Aquela cena foi tão ruim para ela ver, porque ela era mais nova do que eu, ela devia estar com uns 10 anos. Foi tão ruim que o cérebro dela trocou e protegeu. Então, para entender como, quando você precisa, voltando, né?
refazer um caminho e entender que aquilo ali não foi feito para te destruir, por mais ruim que tenha sido a situação, e sim como uma forma de você crescer como ser humano. Até você ter essa consciência, você passa por um deserto enorme, onde tem muito choro, onde tem muita mágoa, onde tem muita raiva. Só que quando você verifica que tudo isso, todo esse hábito, eu falei ontem, eu já vivi nas trevas. Então, quando eu olhava e falava assim, eu não quero mais isso. Chega. E eu fui voltando para caminhar para a luz, eu tive que me desconstruir. Aquela Simone magoada, sentida, eu tive que mudar o meu hábito e passar a olhar a vida. Vamos olhar por um outro prisma. Ai, nossa, ficou alienada. Não, eu me vi uma pessoa totalmente diferente. Aí fala assim, o que resultou isso? Hoje, eu sou muito mais tranquila. Se a pessoa fala assim, você sobe num palco, você fala, falo. Se você tiver que entrar na internet, como eu falei ontem, para gravar vídeo, às vezes errava, falava, o que era mesmo? O que era para falar? Repete, volta, faz 20 vezes até a coisa andar de forma correta, mas eu não me preocupo. O que o outro lado, quem está assistindo, quem vai assistir, vai pensar? Nossa, você vai ser julgada. O que vão pensar de você? Vão pensar o que quiserem pensar. Eu não tenho controle em cima de outras pessoas. E eu só controlo o que está em mim. Então, eu passei esse hábito de me sentir magoada por qualquer coisa, de achar que eu tenho domínio de tudo. Isso tudo foi mudado. São hábitos que nós vamos deixando para trás, porque nós entendemos que eles não nos servem mais, apesar de ser algo de família. Às vezes, nossa, a minha família sempre fez isso. Nossa, eu vejo um padrão dos meus pais, um padrão aqui dos meus avós, dos meus tios, não importa. E eu vou mudar isso. Não é uma coisa simples, mas quando você determina que vai ser feito de verdade, você faz. Aí a vida que ganha com isso é a sua. Porque você se torna uma pessoa muito mais leve, muito mais desperta. Não é qualquer coisa, como eu falei, que te chateia. Você até fica, a pessoa falou, você, oi? Mas você consegue virar a chave e falar, não é nada disso, não tem nada a ver comigo, a pessoa deve estar chateada por um outro motivo e está querendo descontar em mim. Eu fecho a porta. Então você toma decisões de formas diferentes para que você tenha realmente resultados diferentes. Você você se torna uma pessoa mais forte, mas sem ser dura. Você vira é, uma personificação do bambu. Assim, você vira um bambu. Existe muitas vezes nessa situação que as pessoas vão se adequando, se deixando levar, deixando que a vida tome conta dela, ao contrário de ela tomar conta da vida. Quem comanda quem, né? Aí vem aquela musiquinha lá do pagodeiro, né? Deixa a vida me levar. Existe muitas vezes um desejo de enquadramento, né? Um desejo de aceitação. Eu quero ser aceito, eu quero fazer parte de algum grupo. E para isso eu preciso ser aceito na concepção da pessoa. Né? Ela precisa ser aceita. Para ela ser aceita, ela tem que ser legal, ela tem que ser boazinha.
ela tem que corresponder, ela tem que se enquadrar, como eu falei. E às vezes ela, muitas vezes, mas é muitas vezes, né, em grande parte, as pessoas acabam fazendo o que não querem, ou deixando de fazer o que querem, ouvindo coisas que não deveriam ouvir, dentro de uma expectativa, né, de aceitação. Ela se machuca, se maltrata, porque ela precisa, na concepção dela, para ela participar de algo, ela tem que se adequar, né? E a gente vê isso até em casais. A gente vê casais que não tem nada a ver um com o outro. E é claro, para quem está de fora, né? Até porque a gente fala, para quem está de fora é fácil falar, porque a visão é panorâmica, né? Mas a pessoa está ali dentro, você vê a pessoa num esforço, num sacrifício para se adequar ao outro. E você fala, não, isso não está fluindo bem, isso não vai dar legal. Isso em algum momento vai dar um problema, porque não existe uma conexão, não existe um encaixe. Aquilo ali existe nitidamente uma pessoa fazendo de tudo para ser o que a outra espera dela, ou espera de alguém. E a outra às vezes não está errada, porque ela sabe o que ela quer. Só que aquela pessoa quer ser o que a outra quer. Então é uma luta muito constante, é desgastante, decepcionante, porque vai chegar uma hora que vai dar um problema. Então, assim, o desgaste todo, a pessoa fala assim, chega uma hora e fala assim, tudo que eu fiz não valeu de nada, eu fiz por você. Não, a pessoa não fez pelo outro, ela fez por ela, porque ela queria se enquadrar no modelo da outra. Então, quantas vezes a gente vê em filme e novela, porque você fala assim, mas está indo para filme? Sim, porque os filmes retratam a vida real, né? As novelas retratam a vida real. Um casal, uma briga, discussão de casal, e isso na vida real também, a gente pode ver com psicólogos, isso acontece muito. Eu fiz por ele, eu me sacrifiquei tantos anos, não sei o que lá, por ele, e ele não valoriza o que eu fiz, eu abri mão disso, abri mão daquilo. Às vezes a pessoa nem sabe que o sacrifício foi tão grande, porque você se esforçava tanto para se enquadrar no que ela esperava, que ela acreditava. Você foi um ótimo ator, mas é arte, porque você não é assim. Então não tem como dar certo. Sabe? Esse desejo de encontrar alguém, de ter um parceiro, um marido, uma esposa, é preciso ter cuidado até aí, para poder ser verdadeiro com você e com a outra pessoa. Porque senão dá ruim. E quando dá ruim, dá para os dois. Não é só para um que dá ruim. É desgastante. É um tempo perdido. Oportunidade de encontrar uma pessoa que realmente seja seu parceiro. E o tempo voa e tudo isso passou. E aí as pessoas às vezes falam assim, como eu falei, sofrem por muitos anos por ter criado todo esse cenário, né, dentro da própria vida. Quando a ficha cai, fica sem chão, né? Mas assim, não dá para você colocar essa responsabilidade em cima do outro. Hoje, eu estava comentando com uma pessoa e ela falou de situações que ela foi ajudar uma pessoa da família, né? E quando ela achou que ela deveria receber ali ter um respeito dessa pessoa, uma gratidão pelaquele, Reconhecimento. um reconhecimento pelaquilo que ela tinha feito. Teve uma coisa que ela foi falar e a pessoa falou assim: não, não, você não se meta nisso. Nossa, ela ficou tão magoada e ela estava. Parece que a situação já aconteceu aí já tem um tempo, alguns dias, mas ela continuava ao ponto dela, ela acabou chorando, comentando.
comigo. Ferida E aberta. porque estava dolorido. E aí o que acontece? Quando nós criamos, aí isso é só a pessoa pegar e falar assim: veja de quem é esse hábito. Esse hábito é o quê? É da sua família, da sua mãe. Você pegou um padrão e nós temos isso. A necessidade da gente que outros, nós criamos expectativa. É expectativa em cima de pais, é expectativa em cima de filhos. E quando isso não é correspondido, isso se volta, causa uma frustração tão grande, porque nós esperávamos isso da outra pessoa. Só que a outra pessoa, ela não tem obrigação nenhuma. A vida, eu acho que seria tão mais simples, tão mais simples, se nós tivéssemos aquele cuidado com a gente. Quem tem que me amar de forma incondicional e inegociável? Eu mesmo. Sou eu. Eu mesmo. Eu tenho. Não é, como você já falou, eu repito também, não é egoísmo, é amor próprio. Ah, não é para você se sentir soberbo, nossa, eu sou melhor. Não, é um amor que você se cuida, que você não espera. Ninguém tem que bater no seu ombro ou colocar uma estrelinha na sua testa ou no seu caderno por um trabalho bem feito. Você mesmo fala: nossa, você arrasou hoje, hein? Caraca, tirou onda. Você mesmo, sabe, se entusiasma, você mesmo dá o seu próprio tapinha nas costas. Você não espera um reconhecimento externo. Ele pode até vir, mas não é algo que vai mudar a sua essência, que vai mudar quem você é. Hoje, com a internet, nós temos uma grande questão, que é muita coisa que aparece na internet não é de verdade. As pessoas, elas falam que tem coisas, falam que fazem coisas e se vestem numa roupagem, e aí você cria uma expectativa que aquela pessoa tem que te fornecer algo, sendo que deveria ser nosso crivo de perguntar: essa pessoa, o que ela está falando, tem fundamento? Isso vai servir para a minha vida? Isso é interessante para mim? E não esperar um reconhecimento. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá, porque a pessoa vai me ver uma hora. É como se a gente o tempo inteiro esperasse um salvador. Quem tinha que salvar a gente já fez isso há mais de 2000 anos. A gente não tem que esperar outro salvador. A gente se salva. Ah, mas então você não vai ter companheirismo com ninguém? Vai ter. Só que a pessoa que está do seu lado, amigo, sócio, marido, esposa, ele não é para você simplesmente esperar. A pessoa vai somar, vai multiplicar, vai dividir pensamentos, mas você, de maneira alguma, você vai pegar e vai colocar toda a sua expectativa nas mãos de outra pessoa. Porque se essa pessoa falhar nessa expectativa que você criou, quem vai para o fundo do poço é você. Porque a pessoa, às vezes, nem sabia, mas onde que eu prometi isso? Que eu tinha que cumprir todas as suas expectativas. Então, isso é um padrão, é um hábito que nós temos. E é um hábito que ele precisa ser alterado. Porque senão a gente usa a internet como uma cortina de fumaça, eu não olho para a minha própria vida e eu vou ficar acompanhando, quer dizer, eu deixo de ser protagonista da minha vida e você coadjuvante na vida dos outros. Você figurante, não é nem coadjuvante, porque o coadjuvante ainda é um ator. Ser figurante na vida do outro. Plateia, né? Nem Então, isso, e lá plateia.
Nossa, virar fulano plateia. fez. Aí você fala assim, mas por que que você segue fulano? Ah, porque fulano é famoso. Oi? Tem que ter fundamento. Qual é o seu propósito? O que que você tem de definição? Por que que você segue a pessoa? Não, porque eu sigo, porque tá todo mundo seguindo. Que a É, gente chama o eu, eu, efeito manada, né? eu vi um E não é texto, a respeito disso. eu vi um texto muito, muito legal essa semana e ele retrata muito a vida atual, que a pessoa, ela quando ela acorda, ela já está pensando no banho que ela tem que tomar. E aí ela vai para o banho, ela está pensando no café da manhã que ela tem que tomar para sair trabalhar. Na mesa do café da manhã, ela está pensando no trabalho, o que, que ela tem para hoje. E ela vai para o trabalho, ela já chega lá e começa a pensar que hora que vai acabar, porque ela já quer ir embora. E quando ela vai embora, ela está pensando o que ela vai comer quando ela chegar em casa. Quando ela está comendo, ela está pensando também no banho que ela vai tomar. No banho, ela está pensando o pijama e tal, que ela vai vestir para dormir. Resumindo, ela não fez uma meditação, uma oração de manhã, sabe? Ela não agradeceu, ela não acordou, ela pulou. Ela vai para o banho, ela não curte aquele momento, aquela água quentinha, aquela coisa, sabe? Aquela bênção que ela tem ali. Ela toma o café da manhã, ela não saboreia o café dela, ela não agradece. Meu Deus, que maravilha, uma mesa de café da manhã farta, muito obrigado. Ela vai no caminho, ela não olha a paisagem, ela não olha o entorno, ela não presta atenção nas pessoas, ela está pensando lá. E aí ela está no trabalho, ela não dá o melhor dela, ela não curte o trabalho dela, ela não é agradecida por ela ter um trabalho, enquanto um monte de gente está aí com dificuldade, né? E por aí vai. A pessoa está sempre um passo atrás do que ela gostaria. Ela está sempre pensando lá na frente o que ela vai fazer sem Sem desfrutar olhar o momento o de hoje. agora. E nos momentos que ela tem, que ela poderia parar e fazer isso, ela pega um telefone, ela entra numa rede social, ela vai ver a vida dos Dos outros. outros. É E, isso. e aí ela pensa assim, ah, eu gostaria de ter essa vida, eu gostaria de estar assim, eu queria isso, queria aquilo. Vai saber, aquilo é tudo bonitinho. Vai saber os problemas que as pessoas enfrentam. Vai querer viver a vida dos outros. Vai carregar a cruz dos outros. Né? Tem aquela historinha da pessoa que está carregando a cruz, literalmente, a cruz pesada, reclamando pra caramba. Pô, minha cruz está pesada, é grande, não sei o que lá. Tal. Toda hora ela pedia, pô, meu Deus, diminui a minha cruz, ela está muito grande. Tal. Deus foi lá e diminuiu a cruz dela. Aí quando chegou um lugar lá, ela tinha que passar, todo mundo, cada um tinha o seu caminho, todo mundo chegava, punha a cruz, atravessava por cima dela, pegava e continuava. Quando ela foi pôr a cruz dela, caiu. Porque a cruz ficou pequena. Né? Era a cruz que ela tinha que carregar para poder fazer o caminho dela. É, E assim, não é que a vida é uma cruz, uma dificuldade, mas é porque ela reclamava o tempo todo e ela olhava a vida dos outros. Cada um sabe do peso da dificuldade da sua vida. Então, às vezes, entra na internet e vê vidas maravilhosas, igual você falou, coisas cinematográficas, tomaram o lugar das novelas. As pessoas que viam novela antes, a TV que fazia novela, né? As TVs que faziam novela, estão perdendo audiência direto, porque não precisa mais. Ainda mais legal, porque a pessoa está vendo o que é ela acha de vida real, real, né? de Mas verdade. pelo menos é gente de verdade, não É, é na cabeça dela, não é personagem, é exato. personagem, gente, é personagem. Não tem jeito, porque eu não vou para a internet, nem eu, nem ninguém, dificilmente, a não ser quando quer, às vezes, holofote, mostrar as derrotas que eu vivo. É. E eu vivo, Simone vive, fulano vive, ciclano Todos vive, todo mundo nós. vive derrotas, sabe? É derrota financeira para um, é derrota amorosa para o outro, é derrota de relacionamento com o outro, é um sócio que traiu, sabe? Tem de tudo, cada um vive uma dificuldade. Mas
aí entra na internet, sorri, não, tá tudo bem, minha transforma. vida é linda, maravilhosa. É, É claro, eu não tenho gente, que não ficar. tenho. Primeiro que eu não tenho que ficar entrando na internet para contar meus problemas, não psicólogo, né? Cadeira de psicólogo para poder ficar me lamentando, eu não vou fazer isso. E aí quando você vê, é briga, né? Artista e resolve brigar na É, internet, né? É briga aí e você tal, aí fala pronto, assim, vai todo mundo ali assistir a briga porque o fulaninho traiu a é, ciclana, pronto, virou o assunto do momento. A pessoa quer holofote. fala forte. E virou a novela, a nova novela, moderna. Né? As pessoas estão ali procurando encher o tempo, gastar o tempo. Eu falei outro dia, o tempo ele é precioso, só que ele é um dinheiro, né, um ativo, sei lá, dê o nome que queira, que não volta. Quem nunca teve um prejuízo financeiro? Hoje a gente estava falando sobre isso, que nós tivemos um. Só que ele voltou. Ah, perdeu-se um dinheiro, foi um investimento que a gente fez, que a gente acreditou e não deu Deu certo. certo. Bola para frente, trabalhamos, recuperamos e acabou. A gente saiu, de alguma forma, a gente saiu melhor. A gente recuperou e a gente aprendeu É, lição. Só que o tempo não. O tempo você não recupera. Você pode fazer o que você quiser, que você não recupera o tempo. Então, é, eu já falei outras vezes, você quer usar. Gente, mas eu mereço 10 minutos de relaxamento, meia hora por dia, merece. Mas você está gastando mais do que isso muitas vezes. Então, é, o celular tem um contador de tempo. Quando você entra e vê quanto tempo você gastou numa determinada rede social, você se assusta. sim. Né? E até porque o que acontece? As pessoas começam a compartilhar. Acha legal? Ah, lembrei da Simone, vou mandar para ela. Lembrei do Marco, vou mandar para ele. Aí quando você entra, tem lá um monte de mensagens. Quando você vai olhar, um monte de rios. E É, muitas vezes parecem com você mesmo. Tal. E aí aquele entretém. E aquele entretenimento toma seu tempo. E quando você vê, está na hora de dormir, não dá mais tempo de fazer exato. nada diferenciado. É. Vocês têm um olhar, eu vou fazer uma analogia. Eu até esqueci de fazer uma coisa, fazer um parênteses aqui, de olhar o horário. Eu Porque o Insta também. ele Acho que era derruba. 8h30 que você entrou. Então ótimo. Então ainda tem um tempinho. Eu vou fazer aqui uma analogia. Entendam, eu falo para as pessoas assim: nós vivemos num universo e cada um de nós tem um universo particular. E o nosso poder é controlar esse universo para que você tenha uma vida tranquila, para que você não cause colapso na sua vida. Aí as pessoas vão falar assim: ah, Simone, mas tem gente que vem e acaba causando colapso. Se você for e tiver aquele olhar do observador, falar assim: por que que essa pessoa por que que essa situação aconteceu? Não é olhar com culpa. Nossa, a culpa foi minha, a culpa foi do outro, a culpa não. Olhe como um observador. Já aconteceu o fato, você vai mudar. A gente brinca assim que no interior a gente fala, não adianta chorar pelo leite derramado. Já caiu. Então já aconteceu. O que que eu tenho que aprender com essa situação? Porque quando você aprende com a situação, ela deixa de existir, porque você aprendeu com ela. E a vida funciona como. Vocês já foram num local, uma caverna, que, que você grita e aí volta o som, que tem o famoso eco? A sua vida é exatamente isso. Ela é o eco do que você falar, do que você faz. Quando a gente fala de causa e efeito, é exatamente isso. Uma pessoa que reclama vai à reclamação e vai voltar à reclamação. Ela vai ter mais motivos para reclamar.
muito mais motivos. Porque ela está reclamando. E aí, por ressonância, o universo entende que é isso que ela deseja. Se você está reclamando, então toma mais motivos para você reclamar. Mude o hábito da reclamação e troque pelo hábito da gratidão. Essa meia hora que as pessoas falam, eu mereço meia hora. Pega um papel, escreva 10 coisas que você é grato na sua vida. E olha que vai dar muito mais de 10, tá? Se a pessoa lembrar de tudo, eu tenho saúde, eu posso comer, eu posso espirrar, eu tenho onde dormir, eu tenho um monte de coisa. Filhos saudáveis, marido, trabalho, tudo. Você vai fazer uma lista enorme. E na hora que você pensar em reclamar, pega a sua lista, vai para um local e começa a falar, eu sou grata. Pode falar para Deus, para o universo, para a vida, não importa o seu credo. Eu sou grata por papapá, 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 papapá. Ao invés de reclamar, agradeça. A cabeça vai dar até um bug. Não é, mas como assim? O que você está fazendo? E você passa a agradecer. Eu garanto para vocês que a vida vai mudar. Vocês vão ver coisas diferentes para o lado positivo acontecendo só por essa pequena mudança de hábito. Vai fazer, assim, transformações imensas na vida de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Só lembrem sempre, a vida, ela vai devolver o que você emanar para ela. Ela é um eco, ela é o reflexo, não importa como você está, o que você fala, vai bater e vai voltar. Você vai ouvir a sua própria voz de volta. E fala, nossa, eu de tanto reclamar, de tanto... Olha o que está voltando. Exatamente. E ainda tem gente, quando acontece, fala assim, ela não sabia? Lá, não te falei? Aí você fala, lógico, não tem como. E ainda tem uma questão. Aquele desejo todo de enquadramento, de aceitação que eu falei lá atrás, vai por água abaixo. Porque quem já conviveu com alguém que reclama muito, com alguém que reclama de tudo, essa pessoa se torna pesada. Às vezes é uma pessoa boa, você tem até um carinho por ela, mas você começa a não suportá-la, porque ela é pesada, a energia dela se torna pesada. Quando você sai de perto dela, você está cansada, parece que ela sugou sua energia, porque reclama, 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 e a sua cabeça começa a ficar desconfortável. A sua energia sente aquilo. Então a gente fala muito de energia aqui. E aí tudo que a pessoa queria vai junto com isso. Porque uma pessoa que muito reclama afasta também as pessoas. Então aquele desejo de enquadramento, de aceitação, vai por água abaixo numa dessa. Vai, Né? vai mesmo. Olha só, não é... A gente tem a história do Poliana, né? Que tudo era maravilhoso. Não é por aí. Não é por aí. É claro, a pessoa está vivendo situações, problemas, e ela tem que ter clareza do que ela está passando e de como ela vai enfrentar esses problemas. Só que, se ela enfrentar esses problemas apenas com reclamação, só focando no que ela tem que reclamar, ela vai ou aumentar o problema ou estender ele por mais tempo. Com certeza. Isso aí, ó. E toda a ajuda que talvez ela pudesse ter, ela pode muitas vezes estar comprometendo. Né? Porque, como eu falei, ela acaba incomodando as pessoas. Não é que as pessoas são insensíveis, é porque descarrega a energia delas e elas acabam se afastando, às vezes involuntariamente, sem saber por quê. Mas elas se afastam porque não se sentem bem perto da pessoa. A Então, Camila falou isso aí, ó. Falou, drena toda a sua energia. Exatamente isso. Drena mesmo. Drena mesmo. é desse jeito. Então, assim, a gente tem que filtrar com quem a gente anda. Isso a gente já falou aqui um monte de vezes.
e filtrar nossos pensamentos. Filtrar. Gente, é exercício. Isso acontece, hoje eu estava falando com a Simone. Eu já aprendi muito isso, eu exercito isso constantemente. A gente fala, uma construção constante. E eu falo, tem uma pessoinha na minha vida que ela tem o poder, às vezes eu tenho que falar, pô, parou, espera aí, porque existe um vínculo muito forte, né? Que é a minha filha. Eu tenho um vínculo tão forte com ela que, dependendo de como ela age, eu tenho que parar e pensar, eita, peraí, ela que está, sabe, ela está crescendo mais do que deveria. Eu tenho que puxar a realidade e fazer. Mas a gente consegue, a gente é inteligente, a gente aprende, a gente está o tempo inteiro em construção, como a estátua que a gente falou, se esculpindo daqui, desde o início até o final da vida. É constante. Exatamente. Aí a Elaine falou, ó, ela vai sempre manter a mesma frequência e nunca vai conseguir mudar nada. Exatamente. Se, Exatamente. se não Exatamente. mudar o hábito, não mudar, vai ter os mesmos resultados sempre. E vai ficar procurando algo, como se estivesse ali procurando um tesouro, o pote no final do arco-íris, e não vai conseguir achar. Porque assim, a fórmula é fórmula simples da mudança. Ah, é fácil de fazer? Não. Mas quando você determina que você vai fazer e não sai da rota, você tem um propósito naquilo, eu vou acertar a minha vida, aí realmente não tem jeito. Você dá um checkmate no seu próprio universo. Eu vou fazer porque eu mereço ter uma vida bacana, eu mereço ter uma vida feliz, porque é assim que eu quero me sentir. Você tocou num ponto muito legal, vou falar rapidamente aqui. O livro que eu estou finalizando fala sobre o amor próprio, né? E esse amor próprio, ele é muito interessante, porque as pessoas às vezes confundem o amor próprio com a autopiedade, né? Então, quando você fala assim, eu não mereço isso que eu estou passando, isso é autopiedade. Agora, eu mereço coisa melhor, aí é amor próprio. Amor Então, próprio. assim, é só prestar atenção no que você está falando, não é? Exatamente. É, Então, vamos tocar esse assunto amanhã, porque essa diferença que parece boba faz toda a diferença, é. né? Esse detalhe faz toda a Com diferença. certeza. Quem não segue lá, não está inscrito lá no canal do Pescador no YouTube, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque tem sempre vídeo novo, tem sempre coisa bacana lá. E também lembre-se de seguir a página do Pescador de Histórias aqui no Instagram, tá? Nos vemos amanhã. Tenha uma excelente noite e vamos continuar nisso, porque nós somos criaturas de hábitos, mas vamos criar hábitos excelentes para a nossa vida, Nós tá? merecemos o melhor. Com certeza, sempre, sempre. Boa Beijo, noite, fiquem pessoal. com Deus.